Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 6 de Shevat, 5.785, a contar da criação. É o dia 4 de fevereiro de 2025, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Estamos na semana da Parashá Beshalach, né? É a quarta porção dentro do livro de Êxodo, Shemot, e é a 16ª porção dentro do ciclo 5.785. Estamos na Parashá Beshalach, no capítulo 13, a partir do versículo 17, e vamos até o capítulo 17, o verso 16 de Shemot, Êxodo. A Haftará, a porção do profeta, está em Juízes, capítulo 4, verso 4, até o capítulo 5, verso 31. E o salmo desta semana da Parashá é o salmo de número 66. É o salmo da semana, né? Hoje é conhecida como terça-feira, é o terceiro dia da semana, é o terceiro dia para o Shabat, né? E o início da nossa Parashá, temos, né, muitas novidades para podermos compartilhar, ok? O estudo da Torá e as 7 leis de Noach, né, é o parâmetro para todo não-judeu, dentro do aspecto do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. As 7 leis universais, né, são realmente para as nações. E o nosso papel é importante para as nações, porque os Benei Noach, aqueles que se desconectaram da idolatria e passaram a viver o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, de fato, venceram um grande obstáculo, e nesse sentido, os nossos sábios falam que estes são chamados justos entre as nações. Nesse sentido, as nações, a esperança das nações terem dias melhores e os povos serem resgatados do mal, do abismo, né, para realmente a redenção final com o justo Mashiach e ter a sua porção no Olam Rabá, o mundo vindouro, sem sombra de dúvidas, a esperança deles são os Benei Noach, fundamentalmente. Por quê? Porque os Benei Noach têm as condições de poder expandir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né, a todos os povos, né, de uma forma muito rápida, sem sombra de dúvidas. Por isso é importante nós estarmos focados dentro da nossa, da nossa missão, né? Podemos expandir realmente as 7 leis de Noach, juntamente com a própria Torá. Então, todo aquele que cumpre essas 7 leis, né, tem de fato uma parte no mundo vindouro, no Olam Rabá, que é conhecido popularmente como a vida eterna, ok? Baruch Hashem. Temos aí, né, a presença do casal Ângela Rodrigues e Arlan Tavares, de Pacatuba, Ceará. A Miriam Barros, de Brasília, também já está por aí. A Luciana Rodrigues, de Marília, Baruch Hashem. E temos também o Sebastião de Oliveira, né, lá da Flórida, Estados Unidos, que sempre está conectado conosco em A Tarde com a Torá e na celebração do Shabat também, né? E ele pediu para mandar aí, fala que o Sebastião mandou um shalom para os Benei Noach, né? Então, aos amados aí, o shalom do Sebastião Oliveira, diretamente lá da Flórida, Estados Unidos, ok? As 7 leis de Noach, ou as 7 leis universais, né? Não adore nenhum ídolo, né? O segundo é não blasfeme o nome de Deus. O terceiro, não cometa homicídio ou ferimentos no próximo. 4, não cometa atos sexuais proibidos. Resumidamente, o sexo ele é permitido dentro do casamento.
É só lembrar desse detalhe, né? Sobre a questão do quarto mandamento ou da quarta lei de Noa, né? Não cometa atos sexuais proibidos. Ou seja, todo sexo permitido é aquele que é dentro do casamento. Ponto final. Quinto, não roube ou não sequestre também. Sexto, estabeleça sistema judicial ou sistema de justiça. E o sétimo, não coma carne que foi cortada de um animal vivo, né? Os seres humanos têm o domínio sobre todo o mundo, mas também somos os responsáveis por ele, pelo mundo. Devemos cuidar dos animais e não ser cruéis com ele, né, com os animais, como está em Gênesis capítulo 9, verso 4, ok? Então, as 7 leis de Noa, algo para ser vivido aí no nosso dia a dia, ok? Queremos também mandar aí um shalom especial para o casal, o Xavier Falcão Ribeiro, a Ângela Ribeiro, né, da cidade de Areia Branca, Rio Grande do Norte, né? Então essa semana nós tivemos aí o contato com o Xavier Falcão Ribeiro e Ângela Ribeiro, da cidade de Areia Branca do Rio Grande do Norte, entraram em contato conosco, né? Foi uma surpresa agradável, né? Onde eles confirmaram, né, que faz aí mais de um ano que estão seguindo a tarde com a Torá e a celebração do Shabat, né? E nós não tínhamos conhecimento desse casal aí, como certamente muitas outras pessoas nós não temos conhecimento, né? Porque as pessoas não entram em contato, né, durante a tarde com a Torá, não fazem comentários, não falam a sua cidade, seu estado, por exemplo, né? Na celebração do Shabat a mesma coisa. As pessoas não comentam nada, assistem, visualizam e não comentam nada. Então a gente fica sem saber quem são, né? Por isso, né, tanto em a tarde com a Torá como a celebração do Shabat, né, que os nossos amados, principalmente aí os novos, né, coloquem o nome da cidade e o estado para que a gente possa ter uma referência, né, de onde que você está se conectando conosco. Então, vamos tentar criar esse hábito, né, de colocar o nome da cidade e o seu estado, para nós termos aqui a visão daqueles que estão se conectando conosco, ok? Temos aí o querido emissário Antônio Márcio Braga Silva, né, lá de Recife, né, aliás, de Recife não, Sergipe, né, lá de Aracaju, Sergipe, né, juntamente com a noiva Fabiane. E também aí na descrição da nossa live, nós temos aí sobre uma vaquinha em favor aí do casal Antônio Márcio Braga e a noiva Fabiane, né, para que aqueles puderem ajudar, né, fazendo a vaquinha aí, para ajudá-los na sua viagem para o 9º seminário Bnei Noach, que nós teremos aqui no Circuito Maccabi, em São Paulo, capital, né? Então, o nosso amado aí, estão precisando aí de uma forcinha, quem puder fazer uma forcinha aí, então tem a vaquinha aí, né, para poder enviar a sua colaboração aí para ajudar, né, esse querido casal a estar presente no nosso 9º seminário Bnei Noach, né, onde teremos muitas novidades, né, teremos aí um rabino que vem de Israel para palestrar, trazer ensinamentos, experiências, histórias, né, dentro do seminário. Teremos a presença também do Rav Dor Leão Atar, né, e também do Rav Shimon Brand, né, que estarão ali também fazendo palestras durante o 9º seminário Bnei Noach, né, e tudo isso com a liderança do nosso Rav Yaakov Geranstadit, né? A expectativa é que tenhamos, né, ali de 400 a 500 Bnei Noach nesse seminário, né? Vai ser muito bom. Todos os estados da federação, a Bnei Noach, que está conectado com o nosso Rav Yaakov Geranstadit. Então a expectativa é exatamente esta, né?
de 400 a 500 Benei Noach ali presente, e depois, né, de renovar as forças e as energias, né, cada um retornando aos seus estados, ao seu convívio natural e expandindo os conhecimentos ali adquiridos no 9º seminário. E nós vamos, né, durante os dias 2, 3 e 4 de março, né, nós estaremos entrando com alguns flashes, né, durante o seminário. Vamos ver se nós conseguiremos, né, se porventura nós conseguirmos, né, junto com o rabino que vem de Israel, obviamente com a interpretação, a tradução do nosso Rav Yaakov, trazendo uma palavra aí para o pessoal, né, à tarde com a Torá, né, que estará de plantão, por assim dizer, durante os 3 dias, né, 2, 3 e 4 de março, e fazendo vários flashes, né, para podermos adentrar. E nesses momentos especiais, né, dentro desse horário nosso, né, das 14 horas, trazendo aí a presença do rabino, ou dos rabinos, né, também trazendo uma presença do Rav Dor Leonatar, do Rav Shimon Brand, né, e também vamos trazer alguns emissários para poder estar participando aí em alguns flashes, juntamente com os amados aí. Com a graça de Hashem, né, as nossas preces, e também pedimos aí para reforçarem as preces, né, que o Eterno envie os seus anjos, os seus malachim, para estar em volta, né, de cada Benei Noach que sairá das suas localidades de norte, sul, leste, oeste do nosso Brasil, e se dirigindo para São Paulo, né, para que, livre de todos os males, perigos e coisas semelhantes, e que possamos, né, realmente estarmos indo e retornando às nossas origens, né, sem problema algum, né, Baruch Hashem. Então, fica aqui as nossas preces, e também pedimos as preces dos amados dentro desse sentido aí, ok? Maria do Socorro Salles, lá de Brasília, chegou por aí, né? O Arlan Tavares, que mencionamos aqui, a Raquel Reis, né, de Araraquara, Baruch Hashem, né, acho que a Tereza da Rosa, né, a Tereza da Rosa, porventura, né, coloca o nome da cidade e o estado seu aí, para termos a noção de onde você está se conectando conosco, Baruch Hashem, ok? A nossa paraxá da semana, ela é a 4ª dentro do livro Shemot, Êxodo, né? Shemot não é, a tradução não é Êxodo, certo? Shemot, a tradução ao pé da letra é nomes, certo? E Êxodo é a forma popular que ficou conhecido o 2º livro dos 5 livros da Torá, ok? Nessa nossa paraxá, nós teremos 113 versículos a estudar. E com isso, né, nós vamos chegar ao final da semana, com a graça do Eterno, com 1997 versículos estudados, junto com a paraxá Bechalar. Bechalar significa quando mandou sair, quando o faraó mandou o povo judeu sair, ou quando expulsou, literalmente expulsou, Bechalar, né? Quando expulsou o povo judeu do Egito, né? Então, Bechalar está dentro desse aspecto aí. Então, a Torá diz que o faraó mandou embora o povo judeu do Egito, porque havia aqueles entre os judeus que não quiseram deixar o Egito, e só porque o faraó os despachou é que eles partiram. Dentro desse aspecto aqui, mesmo lembram que no shiur passado, nós tivemos 80% de judeus que não queriam sair do Egito. Saiu apenas 20% dos judeus do Egito. Ou seja, os 3 milhões de judeus que saíram do Egito é 1/5 do total dos judeus que haviam naqueles dias. Portanto, haviam 15 milhões de judeus e 80% não saiu. Morreram na praga da escuridão.
Ou seja, 12 milhões de judeus morreram na praga da escuridão. E somente 3 milhões que saíram do Egito. Por quê? Porque esses 12 milhões não queriam ir para a terra prometida. Não queriam a redenção. Então eles perderam o sentido da vida. Então eles não precisavam mais continuar vivendo. E como a promessa diz que nenhum judeu ficaria para trás, então esses 12 milhões na praga da escuridão acabaram morrendo e os 3 milhões saíram. Mas mesmo assim, ainda, né, dentro dessa Parashá Beshalar, quando o faraó expulsou o povo judeu, ainda tinha alguém que não queria sair e só saiu porque foi obrigado, né? Então os nossos sábios falam que dois principais que não queriam sair era Datã e Avirã, que vai dar muita dor de cabeça para Moshe durante a travessia do deserto, né? Mesmo ali, quando chegam à beira do mar, também Datã e Avirã entram em ação e começa a querer inflamar o povo, né? Vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o Egito. Lá nós temos pepinos, lá nós temos comida. Vamos morrer afogado no mar, né? Então dizem os nossos sábios, no Talmud, Midrash, Companhia Limitada, ok? Então, dentro desse aspecto aí, ainda tinha ali Datã e Avirã que não queria sair do Egito, né? E tentaram, né, como todo bom puxa-saco, né, que tentaram fazer uma média com o faraó, né? Ó, agora Moshe vai embora, então nós podemos levar uma vantagem com o faraó. Datã e Avirã argumentaram, né? Então vamos dar aí uma puxada de saco no faraó e ele pode nos deixar aí em alguma posição social e política, né, muito bem avantajada e podemos tirar proveito dessa situação, né? Mas o faraó falou, não quero nenhum judeu aqui no Egito, pode ir embora. E por isso eles foram obrigados a ir embora, né? Então isso daí muitas vezes mostra para nós uma dura realidade, né? Antecipadamente, né, Hashem, o eterno, o soberano dos mundos, o único Deus todo-poderoso, ele já mostra realmente para nós, para o povo judeu, para nós, Benei Noah, né, as vitórias que nós temos pela frente. Mostra para nós realmente as heranças que vamos herdar, como acabamos de falar na introdução da nosso shiur de hoje, né? Todo não-judeu que abandona a idolatria e abraça o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica para cumprir basicamente as 7 leis de Noah, né, já é chamado justo entre as nações e tem a sua parte garantida no Olam Rabá, no mundo vindouro. Então, antecipadamente, já sabemos disso, mas ainda tem aqueles que dizem, não é bem assim, eu não quero desse jeito, que não sei o que, não sei o que lá. Então fica como Datã e Avirã, querendo permanecer ainda no Egito, né? Então, liberte-se do Egito interior, para que você possa se libertar do Egito exterior, ok? Baruch Hashem. A Tereza Jacinto de Ribeirão Preto, São Paulo, a Nayara Bauer Oliveira, do Rio de Janeiro, e a Ima Albrecht Oliveira Albrecht, né, de São Paulo, capital, também chegando por aí, Baruch Hashem. Então, amados, dentro desse aspecto aí, não podemos, em hipótese nenhuma, esquecermos que as bênçãos que realmente Hashem nos promete é realmente vitória conquistada. Basta apenas nos colocarmos em frente, em marcha. Foi o que realmente o Eterno falou ali na beira do Mar de Juncos, conhecido popularmente como Mar Vermelho. O exército do faraó estava atrás do povo e na frente estava o Mar Vermelho, o Mar de Juncos, né? E o povo começou a clamar por salvação. Porque na frente o mar, se entrarmos no mar vamos morrer afogados. Atrás o exército do faraó. E aí como que fica? Então eles começaram a clamar por salvação. Mas qual foi a promessa de Hashem? Que eles sairiam do Egito e entrariam, seriam conduzidos exatamente aonde? Certo? Eles seriam conduzidos à terra prometida.
Se Hashem, o soberano dos mundos, disse: eu vos conduzir à terra prometida, significa que da saída do Egito até a terra prometida, realmente o Eterno estaria fazendo o quê? Conduzindo-os em segurança para tomar posse da terra prometida. Mas ali eles estavam diante do mar e começaram a clamar por salvação. Então é bitahon, confiança nos ditos de Hashem, que é importante no nosso andar do nosso dia a dia. Então, por isso, a nossa paraxá, ela está repleta de maravilhas e milagres, mas, todavia, tem um nome um pouco negativo, expulsou, quando o faraó expulsou o povo judeu do Egito. Então, na paraxá, nós vamos ter aqui a abertura do mar, o maná que desce dos céus, a água que sai da rocha, e ainda assim, todos esses privilégios são conhecidos como parte de Bechalar, quando o faraó expulsou o povo judeu do Egito. São elementos negativos dentre o povo judeu, que eles não desejaram sair do Egito ou deixar o Egito, representados por Datã e Avirã. Porém, a ênfase dada aqui é que a transformação do faraó de um tirano para uma pessoa que realmente ajudou o judeu a partir do Egito, foi uma mudança que aconteceu como resultado dos judeus, já que muitos judeus acreditaram em Moshe e seguiram a ordem de Deus. Eles não só superaram a oposição do mundo não judaico, mas suas boas ações, na verdade, fizeram com que o seu inimigo se transformasse em um ajudante. Então aqui, os comentários de Rashi está dizendo exatamente o quê? Está dizendo que o inimigo tirano transformou-se num amigo que ajudou o povo a sair do Egito. Nesse sentido, está dizendo que realmente nas nossas adversidades, muitas vezes nós perdemos tempo de ficar olhando para os nossos adversários como alguém de pedra de tropeço, como alguém que está nos prejudicando de alguma forma. Mas se olharmos realmente com os olhos de Deus, nós vamos ver que aquela adversidade não é para o nosso mal, que aquela adversidade não é para a nossa destruição, muito pelo contrário, aquela adversidade através daquele, entre aspas, inimigo tirano, na realidade está sendo um ponto de partida para algo novo e melhor, se nós procurarmos olhar com os olhos divinos. Você entendeu? Ou seja, se o Eterno permite, e é algo que nós precisamos compreender, que ninguém chega a você, nenhum adversário chega até você, nenhuma adversidade ou mal chega até você, se não passar pelo crivo de Hashem. Se chegou um inimigo implacável na tua vida, uma adversidade, uma prova, um teste, uma enfermidade ou qualquer coisa semelhante, ela primeiro precisou passar pelo crivo divino. É só você lembrar da história de Jó. Ela precisa passar pelo crivo de Hashem. E se chegou, é porque ele permitiu. E se ele permitiu, é porque ele tem algo melhor, novo, para cada um de nós mais à frente. Nós só precisamos aprender a passar realmente esses momentos conturbados, com fé e confiança na providência divina. Por isso, Bechalar não expressa a fraqueza, mas a grande influência dos judeus no mundo externo, como através da observância de Torá e mandamentos. Um inimigo pôde ser transformado em amigo, por assim dizer. Por que um amigo? Porque ele acabou ajudando o povo judeu a sair do Egito. Por isso, entre aspas, é chamado de amigo, ok? Disso nós podemos aprender uma lição poderosa para a nossa vida diária. Frequentemente o mundo secular parece apresentar obstáculos inseparáveis, ou insuperáveis, melhor dizendo, para a observância
dos mandamentos divinos e os costumes, os bons costumes. Porém, Deus primariamente só criou estes obstáculos de forma que nós aceitemos o desafio e o superemos. Superemos. Deste modo, nós nos transformamos em judeus e Benei Noach mais forte, mais dedicado ao serviço divino. Uma vez que uma barreira foi superada com sucesso, nós frequentemente vemos que a mesma pessoa ou coisa que era a causa da oposição faz uma volta de 180 graus e começa de fato a nos ajudar a seguir os caminhos de Torá e Mitzvot, como o faraó, que primeiro se opôs à observância das leis de Deus por parte do povo judeu e depois acabou ajudando realmente a todo o povo e todo o seu gado, né, a sair do Egito para o serviço divino, ok? Por isso, no início da nossa Parashá, capítulo 13 de Shemot, Êxodo, e o verso 17 diz: quando o faraó enviou o povo, ou quando expulsou o povo, Deus não o conduziu através do caminho da terra dos filisteus, pois ela era muito próxima. Pois Deus disse: se o povo encontrar guerra, ele se arrependerá de ter partido e voltará ao Egito, né? Então Deus os fez tomar uma rota indireta pelo caminho do deserto para o mar de juncos, o mar vermelho. Vamos ver alguns comentários, né, que alguns comentaristas trazem para nós. Primeiramente, vamos ver o que nos fala realmente Rashi, né, dentro disso daqui. Ele diz assim: se eles tivessem encontrado uma guerra imediatamente, como a guerra contra os amalequitas e os cananeus, como está em Bamidbar, Números 14:45, eles iriam voltar, eles não seguiriam em frente. Já encontrando uma guerra pela frente, eles voltariam imediatamente para o Egito. Então, por isso, o desvio que Deus providenciou. Se considerarmos que até mesmo depois que Deus os conduziu em uma rota indireta, eles ainda disseram: vamos designar um novo líder e retornar ao Egito, diante do obstáculo do mar de juncos, ok? Então, mesmo assim, o povo ainda deu uma rebelada contra Moshe. Kli Yakar, ele comenta: os judeus ainda não estavam prontos para receber a Torá, pois a fé deles em Moshe não estava completa. Isto é, evidente através do fato de que só mais tarde, depois da abertura do mar e da morte dos egípcios, é que a Torá finalmente diz, no capítulo 14, verso 31, eles acreditaram em Deus e em Moshe, o seu servo. Por isto, Deus guiou o povo judeu por uma rota tortuosa, de forma que eles viessem a alcançar um nível mais alto de fé, ao ver os seus milagres, os milagres do Eterno, né? Ainda nesse sentido, né, nos comentários do Rebbe Menahem Mendel, dentro do Rumash, eles nos falam: a rota tortuosa que foi conduzido o povo judeu, tornando mais difícil para eles voltarem ao Egito, quando ficasse perante dificuldades. Ou seja, o caminho mais difícil de retornar. Por quê? Porque eles não saíram, vamos assim dizer, numa linguagem para compreendermos o porquê, o comentário, né, mais difícil de retornar ao Egito, né? Numa linha reta era só fazer meia volta e voltava para o Egito. Agora, num caminho tortuoso significa sobe, desce, vira para a esquerda, vira para a direita, vai em frente, vira para a esquerda, depois segue em frente, depois vira para a direita, etc. Então, um caminho tortuoso dentro desse aspecto, nessa linguagem, para compreendermos que o retorno, né, voltar para o Egito, seria mais difícil. Por quê? Porque ninguém guardou o mapa. Quem que fez um mapinha para poder, caso dê errado, a gente volta aqui, vamos fazer um mapinha, onde que estamos indo? Ninguém fez mapinha. Então ficaria mais difícil, não era só uma questão de fazer meia volta. Tinha que saber o momento certo, subir e descer, em frente, à direita, à esquerda, etc, etc. Ok? Então esse é um comentário para entendermos desse seguinte aí.
Quando o faraó mandou o povo embora, né, a Torá simplesmente poderia ter declarado, quando o povo judeu deixou o Egito. Mas ao invés disso, nos lembra que foi o faraó que de fato os mandou embora. Isso sugere que houve aqueles entre os judeus que não desejaram deixar o Egito e que eles só se dirigiram ao deserto porque o próprio faraó os despachou, né? Como já comentado, Datã e Avirã eram aqueles que não queriam sair do Egito, mas foram expulsos do Egito, ok? Quando nós chegamos no capítulo 13, verso 19, né? Moisés tomou os ossos de Iosif, né? Então aqui nós temos algo assim interessante a observarmos. Esse barulho aí, Edna. Quando seria reconhecido o líder, né, que traria realmente a libertação do povo judeu do Egito para a terra prometida. Então aquela famosa expressão, Pakod e Eficod, né? Eu me lembrei. Então quando esse personagem chegasse trazendo de fato Pakod e Eficod, né? Então seria realmente o sinal de que esse era o líder escolhido por Hashem para libertar o povo judeu do Egito. Lembrando que isso foi dito para nos dias de Iosif e os seus 11 irmãos. Depois, todos eles morreram, uma nova geração, né, foi crescendo e outros novos foram chegando, né? Quem ia lembrar disto? Ninguém iria lembrar disso, ainda mais quando uma boa parte entregou-se à idolatria do Egito. Porém, quem estava vivo ainda naqueles dias de Moshe, depois que toda aquela antiga geração morreu? Serach, a filha de Asher, aquela que lá em Bereshit cantou antes de anunciar literalmente que Iosif estava vivo para o pai Yaakov. Serach, né, a neta de Yaakov, que tocava muito bem harpa e uma voz melodiosa, ela começou a cantar para o vovô Yaakov, né? O meu tio Iosif está vivo e ele é governante no Egito. E ela foi repetindo isso várias vezes, até que a alma de Yaakov reviveu. Por que reviveu? Porque sentiu alegria nas letras daquela melodia. Então a alma de Yaakov reviveu. E por ele sentir aquela alegria, aquele júbilo na sua alma, ele disse a Serach, né? Você está cantando uma boa notícia. Que Hashem te abençoe e te dê longos dias. Aí depois chegaram os irmãos, os tios, né? O pai e os tios, e deram a notícia que Iosif estava vivo lá no Egito e era governante no Egito. Então Serach, ela foi abençoada por Yaakov para que ela tivesse longos dias. Então até a libertação do povo judeu e também uma boa parte ainda no deserto, Serach, ela permaneceu viva. E foi ela que realmente confirmou para o povo sobre Pakod e Eficod. Esta é a expressão que foi falada nos dias de Iosif, nos dias dos príncipes de Israel, enquanto ainda estava aqui no Egito, que realmente o Eterno, ele fez a promessa a Abraham, a Isaac, a Yaakov. Eu me lembrarei, quando o Eterno disse a Abraham que a sua descendência seria escrava numa terra estranha, mas ao mesmo tempo ele disse, eu me lembrarei e os libertarei. Pakod e Eficod. Então isso foi repercutido nos dias do Egito, quando todo o povo judeu desceu ao Egito. E Serach, que tinha a bênção da longevidade, foi aquela que guardou o segredo. E agora estava ali. E ela confirmou, né, realmente ao povo a palavra de Moshe, Pakod e Eficod.
diz o Eterno, eu me lembrei. Né? E ela tinha também um segundo segredo. Qual era o segundo segredo de Serach? Ela era a única sobrevivente que sabia exatamente aonde o esquife de Iosif e os seus restos mortais, aonde estava. Então ela mostrou para Moshe onde estava o esquife de Iosif, os seus restos mortais. E ela indicou exatamente no ponto, no rio Nilo, onde o seu esquife foi lançado nas profundezas do rio Nilo. E aí, ela apontou para Moshe, e agora, como faz para tirar realmente, né, como diz o versículo 19 do capítulo 13 de Êxodo. Moshe tomou os ossos de Iosif com ele, pois Iosif tinha feito que seus irmãos, os filhos de Israel, jurassem fazer assim, dizendo, Deus certamente lembrará de vocês, certo? Pacode e Eficode, e vocês devem levar meus ossos daqui com vocês, certo? Então, Sera apontou para Moshe. Agora, a segunda etapa era tirar o esquife do fundo do rio Nilo. Né? E aí tem um Midrash que fala que Moshe, ele disse, né, Iosif, levanta e venha, vamos sair do Egito. Então o esquife de Iosif levantou, saiu lá das profundezas do rio Nilo, e então eles pegaram os ossos de Iosif e colocaram em uma arca, né? E aí seguiram para o deserto, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, nós temos os comentários de Yalkut Shimoni. Durante os 40 anos em que os judeus estiveram no deserto, eles levaram consigo 2 arcas sagradas. A arca sagrada, né, que irá receber realmente a Torá, e o caixão que continha os ossos de Iosif, a arca que continha os restos mortais de Iosif. Os judeus seriam questionados, o que há nessas 2 caixas? E eles responderiam que Iosif, o conteúdo de uma caixa, guardou todos os 10 mandamentos, né? Contendo, né, os 10 mandamentos na outra caixa, né? Então, dessa forma, então estaria a resposta sobre as 2 caixas ou as 2 arcas sagradas. O Kliakar, né, ele comentando sobre isso, ele fala que os israelitas estavam armados quando eles deixaram o Egito, né? Que é o finalzinho do versículo 18. Os israelitas estavam armados quando eles deixaram o Egito. A armadura da qual a Torá fala aqui é uma proteção espiritual, que foi dada aos judeus em virtude de levar as 2 caixas sagradas, né? Então, dessa forma, no comentário de Kliakar, né, justamente continuando o próprio comentário de Yalkut Shimoni, né, das 2 arcas sagradas, então a armadura, né, o estarem armados, a armadura era exatamente as 2 caixas sagradas que estavam com eles. Porém, já que neste momento a arca sagrada ainda não guardava os 10 mandamentos, né, a Torá enfatiza aqui que os ossos de Iosif estavam presentes, pois eles sozinhos já eram suficientes para agir como armadura protegendo os judeus. Alternativamente, poderíamos argumentar que Moshe previu que o mar teria de se abrir para salvar os judeus, então ele levou os ossos de Iosif consigo, para que o mar se dividisse pelo mérito de Iosif, né? Então esses são alguns comentários que nós temos com referência, os israelitas estavam armados e os ossos de Iosif, ok? Quando nós chegamos na parte em que, no capítulo 14, onde nós vemos aí, Deus falou a Moshe dizendo, fala aos israelitas e diga-lhes para que voltarem, para confundir o faraó, e acamparem diante da boca
das rochas, que é a boca das rochas é o famoso Pitom, né? Onde tem ali, né, uma divindade egípcia, a única que restou de todos os deuses do Egito. Entre a torre Migdol e o mar, vocês devem acampar diante da deidade egípcia Baal Tsefon, que era a única divindade que sobrou do Egito. Baal Tsefon. Então, dessa forma, o que aconteceria? Aconteceria que o povo judeu vai e volta no sentido de se aproximar do mar de juncos, o mar vermelho. Então a notícia chegaria para o Paró e ele então diria, eles estão perdidos no deserto. Então no capítulo 14, no início aqui, no capítulo 14, o faraó muda de ideia e vai para perseguir o povo judeu novamente. Já que eles estão ali no mar de juncos, então nós vamos emboscá-los e vamos realmente eliminar definitivamente o povo judeu, né? Então essa seria a ideia, né, do Paró. Mas não esqueçamos que o povo judeu saiu armado do Egito, com a grande armadura. E nesse sentido, então o faraó ele vai, né, como fala aqui entre o capítulo 1, né, do capítulo 14, melhor dizendo, do verso 1 até o verso 14, né, o faraó endurece, o seu coração é endurecido novamente, então ele pega, convoca o povo e convoca o exército para marchar contra o povo judeu. Então, vejam bem, não foi só o exército, mas também uma boa parte do povo egípcio para perseguir os judeus e causar realmente a sua eliminação. Nesse aspecto, o faraó, ele, né, com seu exército principalmente, ele arma os seus carros de combate, seus carros de guerra. Então ali os carros de guerra, as bigas, né, famosas bigas, elas são realmente colocadas ali, os cavalos e companhia limitada, etc. e tal. Mas nós não tivemos a praga lá atrás, né, lá no capítulo 9, verso 1 a 7, sobre a quinta praga, em que cavalos, jumentos e camelos que ficaram fora, ao ar livre, não morreram, né, da praga que ali teve, da peste que veio sobre os animais. Então, como que eles tinham ali agora cavalos, né? Então, aí é que está o detalhe. Muitos egípcios, com medo de que os seus animais morressem, muitos egípcios colocaram os seus animais em estábulos cobertos. Colocaram em lugares cobertos para não deixar a céu aberto, porque Moshe tinha dito ali no capítulo 9 que a praga era que todo animal que estivesse no campo, em céu aberto, portanto, eles seriam acometidos de uma praga e morreriam. Então muitos e muitos judeus recolheram seus animais em estábulos e lugares cobertos, colocaram até animal dentro da casa, para não ficar ao relento, para que não viesse morrer da praga que Moshe falou. Era a quinta praga, já aconteceram 4 antes, e Moshe mostrou que não estava ali para brincadeira. O que ele falava acontecia. Então esses judeus, aliás, esses egípcios que guardaram seus animais em lugares cobertos, agora eles estavam fornecendo ao exército do faraó os seus animais para perseguirem e exterminar o povo judeu. Entendeu? Então isso mostra para nós uma outra realidade, né? Não é todo o povo não judeu, né, que realmente demonstra, né, muitos demonstram, entre aspas, né, um certo respeito, um certo amor para o povo judeu, não significa que de fato na eficácia eles o tenham. Porque na hora que rugem os tambores, convocando povo e exércitos para marchar contra o povo judeu, né, eles vão juntos marchar contra o povo judeu. Você observou ali nas libertações dos reféns lá em Gaza? Você observou? Você viu como a população palestina,
uma grande parte, desde crianças até mais velho, até lembra de Sodoma e Gomorra, né? Desde crianças até mais velho, agindo ali com ódio contra as vítimas do sequestro. Se deixasse o povo tocar nas vítimas do sequestro, elas seriam simplesmente trucidadas pelo povo, desde criança até mais velho. Lembra de Sodoma e Gomorra, né? Desde o mais pequeno até o maior, desde o mais novo até o mais velho. Entendeu? Então, por aí você vê que o ódio gratuito contra o povo judeu, ele atinge todas as faixas etárias, ok? Então, e aí então foi onde que ele teve os cavalos, jumentos, camelos e companhia ilimitada e vamos marchar contra o povo judeu, ok? As séries de pragas foram 10, mas elas não foram conclusivas. Os nossos mestres falam que o afogamento do faraó e do seu exército e daqueles que estavam com eles lá no deserto fazia parte de todo um único pacote. E nesse único pacote era realmente para toda a destruição do povo egípcio. Então ainda faltava, como diz no linguajar popular, faltava a pá de cal. Ainda faltava uma pequena coisa a acontecer, que era exatamente o afogamento nas águas do mar de juncos. Aí o pacote estaria completo. Porque se você pegar a história, você vai ver que depois disto, o Egito nunca mais foi uma grande potência. Ali foi a única vez que o Egito tornou-se uma grande potência. Depois perdeu toda a sua eficácia de grande potência. Por quê? Por causa do seu ódio infundado contra o povo judeu. Ok? Quando o povo está ali, né, capítulo 14, verso 10, né, diante do mar e atrás o exército, então fala que o povo amedrontado, então eles clamaram a Deus. Aqui os nossos mestres, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, Rashi, né, outros comentaristas, né, que nem Bartenura e Gur Aryeh, eles comentam que esse momento que eles clamaram, eles estavam exercendo a profissão que eles herdaram dos seus ancestrais, dos patriarcas. Ou seja, Abraão se levantou de manhã cedo para o lugar onde ele tinha estado de pé, em oração perante Deus. Bereshit 19, 27. E Itzhak rezou, como diz o versículo. Itzhak saiu para rezar no campo, à tarde, ele rezou à tarde. Gênesis capítulo 24, verso 63. Jacob rezou, como afirma o versículo, ele rezou a Deus, né? Que é o Arvit, a prece da noite, em Gênesis 28, 11. Então, os nossos comentaristas, eles falam que, na realidade, o povo judeu clamou porque eles herdaram a profissão, entre aspas, num bom sentido, de fazer preces. Então, por isso que eles clamaram, né? A resposta divina, que nós vamos ver no próximo shiur, né? Com mais detalhes. Então, era um momento em que Deus responde a Moshe, né? O momento não é para fazer prece, mas sim para colocar-se em frente, em marcha. Aí nós vamos ver os detalhes no próximo shiur aí, ok? Rashi, ele cita aqui um caso sobre o comentário do Rabi Shimon, né? Que fala sobre quando ele fala, né, que o faraó obteve animais para puxar suas carruagens, todos os animais egípcios não morreram nas pragas. Aí nós respondemos essa questão. Depois, o Gur Aryeh, ele faz um comentário com referência ao comentário do Rabi Shimon. Não está sugerindo, Deus nos livre, que todos os não-judeus devem ser mortos.
a questão do exército egípcio morrer no afogamento das águas ali. Com referência a isso, né, o Rabi Shimon lhe diz, até mesmo o melhor dos egípcios deve ser morto, e a melhor das cobras deve ter seu cérebro esmagado. Por que ele comentou isso? Por causa dos animais que sobreviveram às pragas, que os egípcios temeram a palavra de Moshe e guardaram seus animais em lugares cobertos. Mas na hora que precisou dos animais para o faraó e o seu exército perseguir e exterminar o povo judeu, eles ofereceram os seus animais. Então é dentro desse aspecto aqui que o Rabi Shimon, né, ele comenta sobre até mesmo o melhor dos egípcios deve ser morto e o melhor das cobras deve ter o seu cérebro esmagado, né? Então aí a Arié, ele diz, o Rabi Shimon não está sugerindo, e Deus nos livre disso, que todos os não-judeus devem ser mortos. Não é isto que ele está se referindo. Em vez disso, a declaração dele está se referindo especificamente a um tempo de guerra. Tempo de guerra. Em tempo de guerra, o inimigo de Israel, o inimigo do povo judeu, deve ser eliminado mesmo. Ponto final. Isso não resta dúvida. Está se falando em tempo de guerra. É o que está vivenciando Israel desde o dia 7 de outubro de 2023 até a presente data. Para você ter uma noção o que é eliminar o inimigo de Israel em tempo de guerra. Quando qualquer cidadão de um país inimigo pode ser morto, tempo de guerra. O Rabi Shimon mencionou o caso aparentemente irrelevante da cobra para nos ensinar o seguinte ponto. Se no caso de um não-judeu que poderia se converter ao judaísmo, a Torá nos diz para matá-lo em tempos de guerra, pois ele demonstrou um ódio profundo contra os judeus. Então, uma cobra que mostrou ódio pelo gênero humano, qual foi a cobra que mostrou ódio pelo gênero humano? A cobra primordial, lá do Gan Éden, no Jardim do Éden. Então, a cobra, ela demonstrou ódio profundo contra o ser humano, o Adão, porque ele queria, a serpente primordial, ela queria a morte de Adão. Logo no começo da criação, seguramente deveria ser morta indiscriminadamente, ok? Então, dentro desse aspecto. Então, nesse sentido, o Rabi Shimon se referiu só aos egípcios daquela geração. O Rabi Shimon não estava defendendo o assassinato indiscriminado de não-judeus. Deus nos livre disso. Ele estava nos ensinando que os egípcios daquela época eram excessivamente perversos, sem exceções. E através da história, todo inimigo perverso que tem um ódio profundo, sem justificativa nenhuma contra o povo judeu, ele está dentro dessa concepção. E todos aqueles que se lançam contra o povo judeu para matá-lo, exterminá-lo, é declaração de guerra. Então, nesse caso, todo não-judeu, ele pode ser morto em tempos de guerra, certo? Para resolver esse problema, Rashi citou o fim da afirmação do Rabi Shimon, que é aplicável a todas as gerações. A melhor das cobras deve ter seu cérebro esmagado. Uma cobra, quem é? É todo aquele que tem uma história comprovada de ódio contra os judeus. Deve ser tratado exatamente do mesmo modo que os egípcios, em nossa paraxá, foi tratada, aniquilação total. Ou seja, em todas as gerações, é sério isso. Em todas as gerações até aqui e até a revelação do justo Mashiach para a redenção final, todo não-judeu que tem um ódio profundo, comprovadamente, contra o povo judeu, ele deve ser tratado como foi tratado os egípcios daquela época. Ou como a serpente, que tem que ter a sua cabeça esmagada. Esta é a realidade.
Vejam bem, é muito interessante quando as pessoas dizem Israel é a menina dos olhos de Deus. Quando se fala Israel é a menina dos olhos de Deus, todo mundo diz amém. Mas aí quando se muda a expressão dizendo assim, o povo judeu é a menina dos olhos de Deus, aí que o bicho pega. É aí que aflora o ódio gratuito das pessoas contra o povo judeu. Quando se fala Israel é a menina dos olhos, é bonito, porque Israel tem Jerusalém, tem o Muro das Lamentações, etc. e tal, né? Está falando de um país, né? Está falando dentro de um país, dentro da história bíblica, etc. e tal. Mas quando fala a expressão o povo judeu é a menina dos olhos de Deus, é o povo escolhido, aí que o bicho pega. Porque aí o ódio que está entubado em muitos não-judeus vem aflorar. O ódio que está entubado em muitos segmentos religiosos vem aflorar. E aí agem de forma perversa contra o povo judeu. Então é guerra. Então ele deve ser eliminado. Se é uma guerra, deve ser eliminado. É o que, para você visualizar isso, é o que está acontecendo desde o dia 7 de outubro de 2023 até a presente data. Simplesmente isto. Esta é a realidade, né? Sem sombra de dúvidas. Então, vejam bem sobre esse aspecto aqui, ok? A nossa paraxá, né, fechando no nosso shiur de hoje, né, que fala realmente sobre quando eles clamaram, né, no verso 10, né, 14, verso 10, que eles clamaram. Então o Rashi diz, os judeus adotaram a profissão de seus antepassados. Todo judeu é, no fundo, capaz de tratar a oração e o estudo da Torá seriamente, uma vez que é a sua profissão, entre aspas. Nós temos de simplesmente revelar esse potencial, atraindo a pessoa com calor humano e amor. Com calor humano e amor. Ou seja, amados, o que quer dizer com esse comentário de Rashi? Que nós precisamos fazer das nossas preces diárias, dos nossos estudos da Torá e do nosso estudo sobre as 7 leis de Noah, bem como a nossa techuvá diária e a nossa tzedakah, entre aspas, nós precisamos fazer de uma profissão. O que significa isso? Cumprirmos rigorosamente com esses 5 passos no nosso dia a dia. É dessa forma que nós vamos transformando este mundo para ser a moradia de Hashem, e é dessa forma que nós vamos atingindo as pessoas em nosso entorno e aonde possa chegar realmente o nosso áudio, as nossas lives, etc. e tal, aonde possam chegar atraindo as pessoas com calor humano e com amor. Amor a Hashem, amor ao povo judeu, amor a si mesmo, amor ao povo Benei Noach, para cumprirmos juntos a missão que nos foi confiada, transformarmos ombro a ombro com o povo judeu este mundo para ser a moradia de Hashem. Esta é a nossa tarefa suprema. Por isso, vamos cumprir realmente a nossa tarefa. Até o próximo shiur. Shalom, shalom. Até lá.